Olá, você está na TV Litoral Camaragibe e hoje iremos fazer um debate aqui sobre a questão das liberações das drogas. Estamos com o Matheus, o Eduardo, conhecido como Dudu, né? E o seu Propício aqui. E a gente vamos debater sobre essa questão das drogas, quais são os efeitos colaterais, se essa questão da liberação vai trazer alguns benefícios ou vai ser algo maléfico para a sociedade. E também falando sobre a saúde pública, né? O Ministério da Saúde, porque droga também afeta essa questão da saúde pública. Esse é o assunto de hoje, que iremos fazer esse debate. O que é que você acha, Dudu? Certo. Olá pessoal, olá a todos. Antes de eu começar, eu quero só convidar você que está nos assistindo, que ainda não é inscrito, venha, se inscreva, compartilhe, comente, curta aí. Aqui a TV Litoral Camaragibe tá bombando e ela precisa um pouco mais do seu like, e cada vez que você tiver compartilhando, curtindo, comentando, você está nos ajudando. Então, estamos aqui sob a missão, aquela missão de falar a verdade e levar a verdade para todos vocês. Então, nos ajude também, vá lá, comente, compartilhe. Bom, com relação às drogas, alguns pontos. O primeiro, naturalmente, quando você se destaca nos negócios, você chega a um momento que você quer angariar a política. Então, assim, se todo empresário bem-sucedido, de alguma forma, ele entra na política. O Aristóteles dizia que a política é o bem comum. É o bem comum. É a ação do bem comum. Então, todos os grandes empresários, ele, de um jeito ou de outro, ele vai entrar na política. Seja fazendo acordos com o político, seja ele sendo o político. Tá, Eduardo, o que é que isso tem a ver? Perceba, uma vez que a droga, seja lá ela de que ramo for, uma vez que ela seja liberada, quem a gente vai também estar adicionando para pautar a política, a nossa política do dia e as nossas leis? Estamos chamando o camarada que mais se destacar em vendas, dessas drogas, estaremos normalmente chamando esse camarada não só para pautar, vamos dizer assim, o comércio da droga específica dele, mas ele também dirá pautas, ele irá participar, ter voz ativa na vida política brasileira. E um detalhe, Eduardo, bastante frisar, né, bastante importante, é que existem as drogas lícitas e as ilícitas. As lícitas são as que são liberadas, né? Medicamentos são drogas também, né? Tem as bebidas. Agora, as ilícitas, essas que têm os efeitos colaterais, que elas são devastadoras, que podem destruir famílias, conceito, né, familiar, destruir sociedade, e no qual iremos mencionar, Matheus, é a droga que chama maconha, né? Que tem, ela também tem cannabis, ela tem um efeito, assim, se for melhor chamar cannabis, né? Ela tem um efeito benéfico quando é para uso medicações, né? Uso medicinais, mas só que a massa, o número maior, não usa para. É aquela questão, não estão preparados. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, não estão preparados para fazer esse uso. Olha, essa liberdade desse uso. Posso falar? Sim. Posso? Olha, eu sinceramente não acredito que sociedade nenhuma está preparada para fazer um uso em massa de qualquer droga. É questão de educação, né? Ainda assim, educação de primeiro mundo em países se arrebentaram. Matheus, deixa eu... Não, fique à vontade, fale. Não é questão também nem de educação. Sim. É questão financeira. Que o país, sim, o Brasil é extremamente miserável. Se a gente for pegar o índice de usuário de droga, vai estar centralizado aonde? No Nordeste. E qual é a região mais miserável? Nordeste. Apesar das riquezas que temos, né? As riquezas naturais, mas só que não são valorizadas, então, né? Isso, corretamente. Ainda com relação a isso, e também concordando com você, Matheus, desse negócio de eu não ser muito favorável de achar que
a mesmo país de primeiro mundo e tá com as drogas e que uma sociedade bem educada lidaria bem, olha, a principal causa da droga ter o rótulo de droga é porque ela tem um efeito que é viciante. Então, olha, se a maior característica de algo é o fato dela viciar, isso já torna ela algo muito ruim. Inclusive, as drogas, os medicamentos, vamos dizer assim, todos eles podem chegar em um ponto de duas situações. Primeiro, ou o organismo se acostuma com aquele tipo de medicamento, fazendo com que o corpo fique viciante naquilo, ou dependente, né? Sim, Totalmente dependente. então, ou ele pode fazer o seguinte, ele pode tomar aquilo como algo comum do próprio organismo e aquele não ter mais efeito sobre ele. Sim, então, sim. assim, sempre depender de uma dosagem maior. Maior. E na aí dependência. o que é que acontece? Isso não é só para os medicamentos. Se seja cannabis ou seja qualquer outro tipo aí, ela vai ter esse efeito também. Então, assim, eu não acredito em sociedade mas é sociedade de primeiro mundo e ela é educada. Eu não acredito que essa sociedade esteja imune aos malefícios de uma droga, de qualquer droga. Drogas ilícitas, né? E mais, assim, uma vez que você adiciona a certa droga como lícita, você está, além de adicionando o grande empresário desse ramo que lida com esse produto, você está fazendo com que ele tenha uma vida ativa política e uma voz forte na política. Aí eu vou perguntar para você, Matheus, os crimes cometidos por causa da venda, seja morte, seja qualquer crime que tenha sido cometido por causa desse produto, ele vai ter que ser perdoado, porque a droga a partir daquele momento vai ser liberada. Então, os crimes cometidos por causa daquilo ali, eles vão ter que ser anistiados. O Eduardo. Sim, pode ir. Não, pode continuar. Não, pera aí. Sim. Seu propício agora. Vamos ouvir o seu propício. Não, quero ver Matheus concluir. Matheus, né? Vamos lá ver o Matheus agora. Foi a pergunta que... Realmente. Veja bem. Eduardo, Sim. respondendo a sua pergunta, faz sentido até o ponto que você falou aí ser perdoado os assassinos que cometeram alguma injustiça por conta da droga. E não esquecendo que a droga que mais mata no Brasil hoje é devido à maconha, o uso da maconha. Muitos jovens acabam se envolvendo e não tem uma renda fixa para pagar ou para manter, né, o uso, o vício. O vício, isso. Não vício, trabalha. Não trabalha, o estado miserável. E isso vem causando um grande problema. Então, assim, eu vejo muito essa pauta da maconha sendo aprovada, dizer assim, olha, vocês que estão presos aí, vai pro mundo, matar mais Jay aí, tanto faz, tanto fez. Então essa é a pauta. Então no momento em que ela for liberada, não vai existir assassinos ou traficantes que cometem... Mas olha, tem um ponto aí, no meu ponto de vista, a liberação da maconha, porque existe um tráfico, existe um sistema sendo liberada, esse sistema de vendas que são os traficantes, eu acredito que eles não vão liberar de forma alguma isso para vender em qualquer canto não, entendeu? E tem outro caso aí que é bastante intrigante e controverso, né? Uma coisa que, assim, perde o sentido, porque o porte é 60 gramas. A pessoa pode portar 60 gramas para uso. Agora, onde é que ele vai comprar? Porque 60 gramas, onde ele vai comprar, quem vende, não tem só 60 gramas. Quem vai comprar grade de cerveja, tem lá um depósito de cerveja, de refrigerante, de guaraná. Não é isso? E quem vai comprar droga? Só pode 60. E quem vai vender? É inconstitucional, é crime. Então o tráfico vai continuar porque vai ter uma grande quantidade, uma grande massa em vendas, né?
Então, assim, eu acredito que o crime do tráfico, porque o tráfico tem também um tribunal, que chama Tribunal de Crime, Isso. que envolve a maconha também, que ela é fortíssima. Eu acredito que vai continuar. Agora, os efeitos colaterais dessa liberação, quais são? Então, a turma vão fumar na praça, porque aí vem o estímulo. Esse estímulo, porque está lá os adolescentes que ainda não têm um conceito formado. Aí vem o quê? Uma cultura de liberação. Então, o jovem que é estimulado pelos outros, aí vem essa questão de cultura, né? E um influencia o outro, e de repente o cara tá fumando, mas é boa ela, você fica leve, aí começa, o que é que vai acontecer? O cheiro dela, fumaça, como vai ser liberado para fumar nas praças, em todos os cantos é liberado, então só isso, a fumaça, e essa questão da liberação vai estimular mais ainda. E o povo que quando começar a usar ela tem os efeitos colaterais, porque as pessoas não vão ter o controle, o domínio do uso. Falando no ponto aí colateral, sim. o maior nível, aliás, o maior causador de esquizofrenia no mundo é devido ao uso da maconha. Da maconha, né? Isso já é comprovado cientificamente pela OMS. Sim. É um estudo de, se não foge da memória, de 2021, durante o período da pandemia. A esquizofrenia só tem aumentado cada vez mais devido ao uso da maconha. Então, maconha não é questão de saúde pública. Sim. Em certos pontos, não é questão de saúde pública, mas esse fato em que a liberação da maconha for, uma vez liberada, a desgraça só tende a aumentar no nosso país. Esse efeito colateral da maconha, porque tem uma região no cérebro que ela atinge. E as drogas em geral. As drogas em geral, ela atinge uma região do cérebro, é como se ela queimasse. E a pessoa perde essa questão cognitiva, perde o sentido da realidade. Ele fica como uma pessoa louca, fica uma pessoa sem sentido. Você vê uma pessoa, às vezes, que era uma pessoa sã, uma pessoa boa, é uma pessoa que tinha um comportamento perfeito, e de repente você vê um comportamento de uma pessoa louca, que não condiz com o que era. Às vezes o uso das drogas. Caso de esquizofrenia, eu já vi pessoalmente, por causa de bebida. Eu pessoalmente já vi um camarada que ele era até um bom pedreiro, perto de onde eu moro. Ele era um bom pedreiro, e por conta da bebida ele passou a não mais terminar obras, não mais ter trabalho para as obras, e ainda sofrer graus de esquizofrenia, e até que foi internado um tempo e tal. E eu já vi drogas acabarem com até bons profissionais. A esquizofrenia, ela é uma doença que ela se manifesta numa idade adulta. Numa idade já. E a ciência, às vezes, ela diz que não descobriu a causa, o motivo, o porquê. Mas as drogas, ela estimula. Isso. Ela estimula a manifestação da esquizofrenia, que é uma doença familiar, entendeu? Pessoas que já têm esse índice da família, mas né? Então, que qualquer pessoa drogas, também pode desenvolver. As drogas. Mas pode desenvolver. Eu acredito que o efeito da droga é parecido. Entendeu? Assim, no meu ponto de vista. Ela é idêntica à esquizofrenia. O efeito. Entendeu? Sim, Agora, a esquizofrenia, ela também pode ser estimulada pelo uso da substância. Eu ouvi testemunhos, conversa de algumas pessoas usuárias, tratando que quando dava a tragada lá, eu tava até com lobisomem. Coisas alucinações, né? Mas dá alucinações mesmo. Mente, ou seja, ouvia vozes. Sim. Disse que perde o sentido, né? Perde o sentido totalmente. Uma pessoa fica fora de si.
Então isso não é uma coisa normal. Uma Não. pessoa que não tá dentro de si, não tem um controle, o domínio psicológico, é uma pessoa fora de Agora, tem aquela pessoa que usa, que consegue ter o equilíbrio, que são poucos. Tem pessoas que bebe, e não é alcoólatra. É o chamado- e tem outro, se é beber o um chamado copo, o que bebe socialmente, ele né? ele se perde. Ele se perde. E o mais interessante, vamos frisar nessa outra parte agora, que essa liberação, ela tá se dando conta pela uma instituição que ela não tem competência, que é o Supremo Tribunal Federal. Não é de competência do Supremo Tribunal Federal. A competência é do Congresso. E tem muitos congressistas que estão indignados e estão lutando, trabalhando para derrubar essa decisão do Supremo Tribunal Federal. E assim, agora com relação a isso e a cannabis, eu particularmente acho que é só questão de tempo. Eu acho que essa pauta da cannabis aí na sociedade brasileira já é vitória ganha do pessoal da esquerda, sinceramente. Eu acho que a gente pode prorrogar um pouco, eu estou sendo sincero com vocês. Eu acho que dá para prorrogar um pouco, dá para adiar um pouco isso, mas isso é inevitável, isso vai acontecer. Em um momento ou outro isso vai Eu acontecer. acredito que isso faz parte muito também do jogo do narcotráfico. Eu acredito que todos os partidos de esquerda hoje faz parte desse narcotráfico. Ou seja, cada um atrás dos seus favores. Eu te ajudo na eleição e você me ajuda quando estiver no poder. Foi isso a subida daquele camaradazinho que a gente sabe quem que é. a gente sabe quem é. A Não subida- precisa nem dizer o nome, né? Que sabemos quem Ah. é. CPX, né? CPX. É um absurdo. É porque Lord assim, Voldemort. Lord Voldemort. porque políticos, quando entra em uma área Sim. dominada pelo crime, ele tem que andar acompanhado com policiais. Senão ele sai morto. É porque o crime. Ou deveria ser assim, Que- né? Ou deveria ser. O que foi assim, que eu o crime fez? Que ele começou a investir em jovens, na educação do jovem. acho. Isso. Tu vai ser advogado, futuro Então. deputado e tal. Então. Lá para chegar lá em cima, para você beneficiar o crime para combater. Fazendo o que? As leis, sendo também o próprio advogado, o crime muito organizado. O Mas crime. o crime é organizado, inclusive eu indico tem muitos livros, mas eu indico a você, acho que tem no Imbecil Coletivo do professor Olavo de Carvalho. O crime, ele passou a ser organizado o pessoal do movimento de esquerda, quando a esquerda começa a receber as ideias da chamada Escola de Frankfurt. Eu volto a dizer, que é o seguinte, ela passou a dizer que os agentes da revolução eram chamados lumpenproletariado. E aí o que é que acontece? Ele disse assim, olha, esse pessoal aí vamos dizer assim, do crime, eles são os nossos agentes. Então assim, não foi o crime que passou a educar pessoas, foi o pessoal da esquerda que passou a utilizar esse pessoal que estava recluso, esse pessoal chamado lumpenproletariado da classes mais baixas, mais hediondas da sociedade, e passou a integrar ele ao movimento de esquerda. Então, assim, a partir disso, da metade do século XX, esse pessoal foi integrado ao movimento comunista, e esse pessoal, a partir daí, foi dando dinheiro e poder ao pessoal de esquerda. Em contrapartida, o pessoal de esquerda queria o voto. Então, assim, foi uma simbiose de ambos. Agora, a partir da Escola de Frankfurt, do pessoal dos livros da Escola de Frankfurt. E, inclusive, no Brasil, teve, sob pioneiro, isso aí foi lá no Rio de Janeiro. Os detalhes já estão no livro Imbecil Coletivo. Mas, principalmente no Rio de Janeiro. Foi onde a esquerda, quando chegou a essas ideias, começou a aplicar ao lumpenproletariado. Então, assim, não é que o crime mandava pessoas para serem advogados. Foi a esquerda que viu uma oportunidade de voto e uma oportunidade de se aliar. Dizer, olha, as nossas causas não são tão diferentes. E aí passou a adicionar
esse tipo de pessoa para o movimento dele. E aquele filme do Bop de Elite, né? Que ficou famoso. Tropa de Elite. Tropa de Elite que ficou famoso nos Estados Unidos e outros países, né? Até a polícia E no brasileira. Brasil é um dos recordes nacionais do Brasil. Ela começou a ser bem vista, o próprio BOP, né? A questão operacional. Aí o que é que acontece? A gente vê ali o sistema de drogas, como funciona, e até o próprio sistema investindo em quê? Na política, nos políticos. Para quê? Para que os políticos blindem, proteja o sistema, porque dá muito dinheiro. É a simbiose perfeita. Sim. Me permita. Quando se fala da liberação da droga no nosso país, que essa droga chama-se maconha, Sim. é a droga mais comum que nós temos no país, não é? Junto com o cigarro e com a bebida, né? E então, hoje, da minha parte, é uma grande preocupação pelo seguinte: olha, a droga é uma mercadoria que ela não tem nota. Por Sim. isso que ela é proibida ser usada no país, porque ela não contribui com isso. Você fala com os impostos, né? Sim, ela não Sim, contribui tem com sentido. o ICM de imposto para o país. Então, isso aí. Então, quando se fala de liberação, vamos dizer assim, se ela for liberada no país, Ela vai trazer ela vai ter que ter imposto para o país. E então, onde eu quero chegar Sim. e perguntar se é vantagem para o país ou é para a população. Não. Agora, e em recurso, o país vai ganhar com isso. Vai ganhar com isso porque vai ter recurso. Agora, eu não sei, não sabemos não, que a população vai ganhar com isso. não ganha não pelo seguinte, porque vem um caos na saúde pública. Pronto. A saúde pública no Brasil já tem uma deficiência enorme. Aliás, o SUS é um sistema praticamente falido. Imagina liberando as drogas, o número de drogados, pessoas que... Porque vai continuar o quê? Vai aumentar o número de viciado, desempregado, aí eles vão ter que roubar, eles vão ter que entrar no mundo do crime para manter o vício. O sistema do tráfico vai continuar dominando, não vai liberar de forma alguma, vender em qualquer canto, e vai aumentar o número de venda. Entendeu? Agora, o que é que vai acontecer? O Ministério da Saúde não vai comportar, porque vai ser muita... Hoje, sem ser liberado, tem muitas famílias destruídas. Se for lá na Cracolândia, naquela... Mas não é só maconha, mas começa pela maconha. A maconha, depois vai para a cocaína, pensa que não vai para outras. Então é uma situação caótica, seu Propício, difícil. Esse é um medo da população, do povo brasileiro, que a maconha venha a ser liberada porque os filhos, os netos, estarão expostos nessa... estarão expostos ao uso por conta dos amigos que usa, né? Vai ser uma coisa liberado e vem o estímulo e o incentivo, porque já vem acontecendo e com muita força. Imagina liberado, depois vem a propaganda, usa maconha. Olha, tem aquele cigarro eletrônico, pior cigarro que tem, que acaba com a saúde e leva a óbito rápido. Oxe, era um monte de jovem usando. Usando, sabendo dos efeitos colaterais. E não foi um nem dois, não. Foi muitos jovens que morreram. Imagina a maconha. Nossa, rapaz, é muito bom. Você vai ficar leve. É melhor do que o Red Bull. Imagina só o jovem. Aí a curiosidade. Agora não é mais proibido, é liberado. Não, vou usar, vou fumar. Aí pensa que não. Vem o vício.
depois do vício, precisa manter, né, Matheus? O vício não tem condições, aí as drogas vão aumentar, não vai ser barato, aí tem que roubar os pais, né? As coisas, depois, quando não conseguir mais, vai ter que aplicar assalto e outras coisas. Também não esquecendo... É que as gangues vão aumentar, né? Digamos assim. Eu pensei, ninguém vai falar sobre isso, não. É fato. O grupo A, o grupo B... Olha, e outra coisa, Matheus, a droga, para manter o poder, tem que ter o poder da arma. Vem o porte ilegal da arma, porque ela tem o tribunal, ela tem as leis também. Tem, E lógico. o que acontece? Estão proibindo os caques aí. Esse pessoal não vai ter arma, não. Realmente, olha assim, Não vai ter arma, não. Mano. a primeira coisa que o sistema tá fazendo é: vamos tirar as armas do cidadão de bem. Deixar imune, desprotegido. Enquanto isso, os bandidos de Metralhadora, AK-47. K-47, metralhadora. Daqui uns dias vai estar Top 50. vai estar com os blindados da Marinha. Não é difícil não. É não. Só ainda respondendo, tomando um pouquinho a pergunta do tio Propício sobre se não é vantajoso, já que agora a liberação significa o seguinte: liberar a cannabis significa o seguinte, na prática, que o governo vai deixar a venda de uma certa quantidade e vai cobrar o imposto em cima disso. Isso é liberar. O país, só quem ganha com isso é o país, somente. Então, aí o que é que acontece? A população não. Só que não se tem um ganho específico com isso. Existe um economista chamado Ludwig von Mises. Esse Ludwig von Mises, ele disse o seguinte, ele provou o seguinte, ó: quanto menos impostos se tiver, mais lucro e mais forte vai ser o país. Sim. Então, porque na prática, o que é o imposto? Na prática é o seguinte: é alguém, eu lá, pego as minhas macaxeiras, você que é de outro estado, a macaxeira é o aipim, a mandioca. Eu tenho meu aipim, minha mandioca, minha macaxeira, eu planto. E aí, depois que eu planto, para eu vender para alguém, para eu ter a possibilidade de venda, eu preciso pagar um dinheiro pro estado. Só que, se eu não tivesse sendo cobrado, eu vendia muito mais, eu teria mais lucro. Isso é conhecido como a curva de Laffer. Exatamente, Matheus. Como é curva de Laffer? A curva de Laffer. Você zera os Sim. impostos e vende muito mais. Isso. Quem fez isso recentemente foi o Donald Trump nos Estados Unidos. Fez recentemente. E o Paulo Guedes, não esquecendo, o melhor economista do mundo. Pegou o Brasil. Rapaz, superou, né, na pandemia. Ixi, Aí assim, uma vez que você baixa os impostos ou acaba com certos impostos, o Brasil ou o país, seja lá onde for, ele tem a tendência de aumentar, a crescer. Então, nunca, jamais é o aumento de imposto a solução para um país crescer. Não é. O imposto, ele amarra quem produz. Aumentar o imposto é sufocar o povo, é oprimir o povo. Exatamente. Cresce o Estado e diminui a população. De todos os ângulos, seja ângulo econômico, cultural, educacional, seja em qual ângulo for, é uma perda a liberação da cannabis. Não esqueça o seu raciocínio, e a gente vê que o governo do Bolsonaro sempre foi diminuir os impostos. Sim. Em tudo. Sim. Entendeu? Porque ele não queria oprimir. E qual é o estado que mais oprime o cidadão em impostos? Todo o Nordeste. Todo o Nordeste. Maranhão é um dos principais. Estado de Alagoas também. Olha, partiu para a região. Dessa região Norte e Nordeste, só há uma região. Porque o povo do Nordeste é mais rico. Aí paga mais caro os impostos. De toda a região Norte e Nordeste, depois você dê uma pesquisada. De toda a região Norte e Nordeste, só há um lugar onde há até uma certa isenção de taxa de impostos sobre importação e tal, exportação, enfim, que é o Amazonas. Inclusive, a Honda tem sede de montadora lá e tal, que da região Norte e Nordeste é o estado que mais tem isenção de imposto, mais o imposto é caído. Por isso que mesmo lá no Amazonas,
no meio Pra das gerar matas. emprego, né? Pois é. Geração de emprego. Pois é, no meio das matas lá, você tem grandes indústrias. Porque tem estado que tem governo que ele abre, né, essa questão de estimular as grandes empresas, tu vem e instala a empresa no estado, eu então vou dar 5 anos, 10 anos de carência aí, não paga imposto, mas tu vai gerar emprego e vai trazer recurso. Alguns governadores, né? Tem outros que não estão nem aí. É verdade. Eles querem só espremer como espreme a cana no engenho. Voltando ao tema da Sim. liberação da Cannabis, maconha, sim. da cannabis, eu lembro de uma pauta em 2020 sobre Parece que a é de compra cana, né? Aí é não, parece- viu? pois é. Eu lembro que durante... tem um nomezinho que é dado ao grupo aqui do Nordeste, G7, eu não sei como é o nome. Mas a gente vê que alguns governadores Sim. compraram respiradores, digamos, Sim, entre aspas, sim. em empresas que faziam parte ou ligações com O poder, o né? poder da maconha. Rapaz. Pra você ver como é as coisas. A Então, ligação, o interessante é a ligação, A né? ligação. De Então, consórcio de respirador. Consórcio do Nordeste. Do Nordeste, como né? É conhecido isso. Consórcio Agora, do Nordeste. que ligação, né? Com os governadores. Então o negócio é Então, grande, assim, o sistema essa é pesado. pauta da liberação Sim. da maconha não é de hoje, não. Não, pô. não é. Não é de hoje. Não, não esqueça que o seu raciocínio teve uma entrevista com o Fernandinho Beiramar um certo dia, a grande mídia aí, e perguntou a ele qual era a droga que dava mais dinheiro. Ele indignado, ele disse a política. Lembra? Ele estava tão indignado que ele ajudou tantos políticos, investiu tanto, que quando chegou lá os caras viraram as costas para ele. Gente grande, político, vai parar sem associação, né? A ligação das drogas Conhecido com como política. narco, né? Narcotráfico. Então tá ligado junto, né? Droga e política, andando tudo juntinho. Agora sim, Absurdo. olha uma coisa pra você ver, Olha como a coisa é sutil entre o lado do movimento de esquerda. Há uns 40 anos atrás, por aí, esse movimento se empenhou em tentar acabar ou diminuir com o cigarro. Inclusive, até hoje, o movimento anti-tabagismo do pessoal do cigarro é muito forte. Não é o Tabajara não, né? Lembra do Tabajara? O Tabajara é uma coisa boa. Tabajara que um programa, né? Era sim, que tinha? sim, de humor. Tabajara, não sei o de humor, né? Programa de humor. Era algo bom. Era algo bom, Tabajara né? era algo bom. Esse movimento comunista começou nos Estados Unidos, e o que eles queriam? Eles queriam que o Estado começasse a pautar a cultura e a vida do cidadão. E aí, como é que ele começou? Ele começou fazendo o seguinte: vamos tentar fazer com que eles parem de fumar, porque o cigarro é algo que torna algo ruim nos pulmões, traz doença, vício, enfim. E uma vez com que a gente, dizendo que ele vai ser algo ruim, e a gente consiga isso, vamos conseguir outras coisas. Hoje, o movimento em prol da cannabis é muito forte. E se ele é muito forte hoje, é porque lá na década de 30, lá na década de 40, o pessoal começou querendo proibir o cigarro. Então, assim, Eduardo, por que você quer dizer isso? Eu quero dizer isso por causa do seguinte: qualquer pauta, qualquer assunto que a esquerda venha parecer que está defendendo a população, é melhor ter cuidado, porque há algum tipo de estratégia nisso aí. Mesmo aparentemente sendo algo bom. Mas o cigarro faz com que pessoas se viciam, crianças tenham problemas de saúde e tal. Ainda assim, esse tipo de movimento, ele quer único e exclusivamente o poder. Ô Eduardo, aí eu fico aqui pensando, que tem aquele outro que chama fumo, né? O extra forte. Sim. Eu não sei não, mas o extra forte, que ele vende em pacote. O tabaco. É tabaco, pronto. Mas aqui no Nordeste é conhecido como boró. O boró. E muita gente que usa a maconha, eles usam o boró. Aí pega o boró, liberal, né? E começa a fumar o boró. Não é todo mundo que usa boró, viu, pessoal? Que usa maconha, não. Tem muita gente que usa boró, mas não usa maconha, não. Mais uma
grande parte que usa boró usa maconha. Aí eu fico pensando, quem vende o tabaco, né? O produtor, o vendedor. Aí fica dizendo, se liberar as drogas, vai acabar com o tabaco. Eu acho que vai ser uma grande concorrência. Aí pronto, Arapiraca não vai ser mais a terra do fogo, vai ser a terra da maconha. Arapiraca é Alagoas, mas já viu? disseram. Alagoas. Já disseram. Mas agora não é mais Senhor não. apocalíptico disse que Arapiraca era a terra da maconha. É a terra do fumo. E aqui- Arapiraca é Alagoas. Aqui chegamos a mais um final de bloco. E Não esquecendo, agradecendo- né, daquele joinha. Exatamente, Isaac. Muito Escrever. obrigado, Isaac. Você aí, fazer o que, Matheus? Compartilhar e E curtir. E se inscreva. Se inscrever no canal. E Exatamente. comente alguma coisa também. Exatamente. Comente aí. O meu muito obrigado a você, professor Matheus. Eu quero agradecer aqui a presença do Isaac, a qual foi Eu que agradeço. o principal camarada para trazer essas pautas aqui. Assim, E foi muito bom. Você é camarada, seu troço? Esse é camarada, amigo, irmão, é Amigo, tudo. irmão, é tudo, é. Parceiro. Retorno a palavra para ele. E tá aqui o seu propício, né, velho? Seu propício que foi de um tempo que praticamente as drogas no interior, né? Era bem menos, agora tá vendo uma situação dessa, né, seu propício? As coisas mudando numa velocidade, né? Dê suas considerações finais aí. Até porque no começo da minha juventude, vou falar 19, 20 anos. Atrás, né? Não. Ou na idade, Na 20 minha anos, né? idade. Mas o senhor tem 20, não tem uns 30 o senhor, né? Mas tem mais. Eu soube que é 35 anos. umas 2 vezes 30 e mais alguma coisa. Mas quero dizer o seguinte, na minha época de meus 19, de meus 20 Não anos, era assim, né? eu nunca ouvi falar nesse negócio de droga, de maconha. Eu acho que mudou. ninguém... Sabe o que é isso? É Eu esquerda. comecei a ver falar nessa mercadoria. Você vê o Dessa governo do idade PT minha assim, beneficiou muitas drogas. Mas Estimulou mesmo assim, muito, mudou muito a cultura nas universidades. Sim? Nós estamos aqui encerrando o nosso papo, esse papo gostoso. Isso. E sempre Gostoso e construtivo. querendo dizer, convidar os amigos que interessam, porque quero dizer que isso aqui, a TV Litoral Camaragibe Podcast, Sim. eu quero dizer o seguinte, que isso é uma riqueza que nasceu no passo. É bom que a gente entenda isso. As pessoas que se interessam, se inscreva, venha para o podcast Litoral Sim, Camaragibe. acompanhar. Porque isso aqui faz sentido. É um debate Tá entendendo? É um debate construtivo. Porque por aqui se pode crescer muito que a gente nem pode imaginar. E aqui quero dizer, só sabe que isso aqui é bom quando você, meu amigo, vem e tomar o gostinho daquilo que é bom. Muito É obrigado. verdade. Pessoal, para concluir, para a gente encerrar, só sabe o que é droga quem tem uma família, quem tem um filho, que tem alguém da família viciado, que está nas ruas, que está no crime, aí sabe o que é droga. Tá certo? Desde já quero agradecer a participação de todos, do Daniel Silva, que está por trás das câmeras, operando o computador. Tá certo, pessoal? Não esquecendo, inscreva-se, dê o seu joinha e compartilhe. Tá certo? Até mais. Até a próxima. Falou, tchau.